E hoje eu quero bater um papo com você, falar com você sobre aprendizado. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa assim que gosto muito de aprender. Eu sempre estou pesquisando, lendo sobre coisas do meu interesse, vendo vídeos na internet sobre assuntos que me interessam. E eu gosto muito de compartilhar e de aprender o tempo todo. E eu quero compartilhar uma história interessante com você, a história do Ferdinand. Ferdinand é um aprendiz nato também. Ele sempre está observando e aprendendo. E desde pequeno, ele observava o seu pai trabalhando. E com isso ele desenvolveu algumas habilidades em mecânica, elétrica. E ele sempre muito curioso, sempre muito ali ouvindo e aprendendo do seu pai. Ele foi desenvolvendo essas habilidades nele. Mas, durante a sua vida, nem tudo foi flores. Ferdinand passou por um período muito difícil na vida dele, sabe? Ele passou por um período do horror da Segunda Guerra Mundial, ele teve muitas dificuldades no seu negócio, e depois da guerra, houve uma grande recessão econômica, e Ferdinand faliu a sua empresa, a empresa dele quebrou. E ele estava com 50 anos de idade, e um desafio pela frente. Ele tinha que tomar uma decisão na vida dele, ou ele parava por ali, ou ele continuava. E sabe o que ele decidiu? Ele decidiu continuar. Aos 50 anos, Ferdinand decidiu retomar os seus negócios. E agora, desempregado, ele reuniu 12 pessoas e continuou o seu projeto. Ferdinand, ele desenvolveu novamente a sua empresa, construiu, e agora ao lado do seu filho Ferry, que também estava ali, seguindo os passos do pai como um aprendiz, estava olhando, aprendendo também com ele, ele começou a desenvolver novamente os seus negócios. Em 1951, Ferdinand faleceu, e o seu filho Terry continuou desenvolvendo tudo o que o seu pai lhe ensinou. Por conta do trabalho do Ferdinand e do seu filho Ferry, nós, hoje, podemos apreciar uma das mais belas joias do automobilismo. Eu gosto muito de carros também, e eu tenho uma preferência por Porsches, eu gosto muito de olhar os Porsches, porque eu acredito que são belíssimos carros. Sabe, se não fosse Ferdinand e Ferry Porsche, nós não veríamos carros como esses rodando por aí. Porsche foram bons aprendizes e juntos criaram uma das marcas mais conceituadas do automobilismo mundial. Mas para se tornar um aprendiz como Ferdinand e como Ferry, é preciso ser humilde, é preciso ouvir, observar e absorver tudo aquilo que o seu professor, o seu mestre ou o seu mentor está te dizendo. Não exige grandes habilidades ou pré-requisitos, mas persistência, atenção, confiança são essenciais. Por isso, o título da mensagem de hoje é Chamados para Crescer. Se você está anotando, você que nos acompanha online também, você anote aí no seu bloco de notas ou no seu celular os tópicos dessa mensagem, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E eu quero chamar a sua atenção hoje para 3 etapas do crescimento. Nós vamos falar de 3 pontos do crescimento hoje. E o primeiro é aprendendo com o mestre. Esse é o nosso primeiro tópico. Vamos ler juntos Mateus capítulo 4, no versículo 18. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, preste atenção no versículo 19, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Aqueles homens eram pescadores, mas pescadores de peixes. E Jesus estava convidando eles naquele momento para uma nova jornada da vida, para serem pescadores de homens. Eles ainda não eram pescadores de homens, mas eles se tornariam pelo convite de Jesus. Olha só o que Jesus está dizendo: eu os farei pescadores de homens. Os 12 discípulos eram um grupo um tanto assim diferente, peculiar para a época. Eram pescadores, pessoas sem muita relevância social, pouca propriedade intelectual,
Alguns deles eram cobradores de impostos, pessoas rejeitadas pela sociedade, odiados por muitos, mas aquele grupo virou o mundo de cabeça para baixo, transmitindo a mensagem do Evangelho de Jesus por onde passavam. Eram pessoas imperfeitas, transmitindo a mensagem daquele que é perfeito, Jesus. Qualquer semelhança entre os discípulos e a nossa casa Oxygen não é mera coincidência. Aqui também nós chamamos os imperfeitos. Por quê, pastor? Porque tem uma placa lá na frente dizendo proibida a entrada de pessoas perfeitas. Por que nós falamos isso em todas as nossas reuniões? Porque nós estamos fazendo o que Jesus fez. Nós estamos chamando os imperfeitos para estarem conosco e se tornarem discípulos de Jesus. Quem você se torna é fruto do que Deus faz em você. Sem Deus, você é apenas o resultado de um processo da vida. Mas com Ele, durante os processos da vida, você se torna um discípulo. Chamamos os imperfeitos porque nós acreditamos neles. Nós acreditamos em todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Tudo o que você faz, quando você se torna um discípulo de Jesus, passa a ter uma razão, um propósito, um sentido. A vida passa a ter cor quando nós estamos ao lado de Jesus. Nelson Mandela disse uma vez: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Sempre há uma experiência a se extrair das coisas que vivenciamos. E podemos aprender de diversas formas. Uma delas é estudando sobre algo ou alguém, outra é vendo alguém fazer alguma coisa, mas a mentoria que Jesus está nos propondo aqui é algo muito mais profundo. Ele nos convida a aprender dele. Veja só, não é aprender sobre ele. Muitas pessoas ouvem sobre Jesus, elas estudam sobre Jesus, elas leem as suas Bíblias, mas de fato elas nunca se encontram com ele. Outros veem sinais das obras de Jesus, veem pessoas sendo curadas, às vezes recebem até uma experiência de cura, mas elas mesmas não se encontram com Jesus. O que Jesus está nos propondo é que precisamos estar nele. É um relacionamento mais profundo. Eu quero ler com você Mateus capítulo 11, no versículo 29. Diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Veja, não é sobre mim, não é a meu respeito apenas, mas é de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos chamando para aprender dele, ou seja, sentir como ele sente, ver o mundo através da experiência dele, com o olhar dele, olhar as pessoas como ele as vê e resolver os nossos problemas e conflitos como ele resolveria. Sempre que você estiver numa situação difícil, num problema que você não consiga resolver, é só você perguntar para o seu mestre: Senhor, Espírito Santo, como nós vamos resolver isso? E eu tenho certeza que ele lhe mostrará o caminho. Tem uma canção que eu gosto muito, e ela tem um trecho que diz assim, não vou cantar, tá? Só vou recitá-la para vocês. Ela diz assim, deixa eu ver o que você está fazendo, para eu poder fazer também. Eu quero ouvir o teu coração construindo, e eu sei, tem algo novo saindo à luz. Essa canção, ela reflete exatamente o comportamento de um aprendiz que está ali aos pés do seu mestre, esperando para ver o que ele vai fazer para fazer também, observando os passos do mestre para poder fazer tudo aquilo que ele faz e ser como ele é. Esse é o nosso objetivo. Precisamos aprender com o mestre e enxergar o mundo como ele enxerga. Isso nos leva para o segundo ponto do crescimento e do aprendizado que eu quero compartilhar com vocês. Quando ouvimos o mestre. O fator importante na rotina de aprendizado é ouvir aquilo que Deus está nos dizendo, para que possamos obedecer. Muitas pessoas desejam ouvir a voz de Deus, e eu creio que você também já tenha desejado do fundo do seu coração ouvir a voz dele. Mas sabe por quê que a maioria das pessoas julgam não ouvir a voz de Deus? Porque geralmente aquilo que ele diz não é aquilo que você gostaria de ouvir. Pois é. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal com você. Certa vez eu estava viajando a trabalho, eu estava lá em Recife,
E nesse período, nós estávamos num período de expansão ali da empresa. Eu estava lá implantando uma nova operação em Recife. E eu passei uma semana lá. E durante essa semana eu estava vendo alguns carros na internet, porque eu queria trocar o meu carro. Falei, agora chegou um momento, acho que eu vou trocar o veículo, porque chegou a hora de eu pegar um carro melhor. Eu estava procurando um carro mais novo, num ano melhor, né? Aquilo que a gente fica maluco ali, os homens ficam atrás da melhor oportunidade, do melhor veículo. E aí eu falei assim, eu estou muito cansado de ficar atrás de carro. Eu preciso pôr o meu usado na negociação. Eu estou tentando anunciar e ninguém se interessou. A gente é muito ansioso nessa hora, né? Você quer publicar um anúncio e no dia seguinte você quer vender. E não é assim que funciona. E passou 3 dias, eu falei, eu estou muito angustiado com esse negócio, né? Eu vou fazer o seguinte, como um crente que sou, vou orar e vou pedir para Deus falar para mim aquilo que Ele deseja, me dá uma direção. Aí eu fui lá, falei, Senhor, nesse momento, Pai, eu gostaria que o Senhor me desse uma direção sobre esse negócio do carro. Eu preciso resolver isso, Pai, preciso melhorar minha condição, eu preciso vender logo esse carro e colocar no negócio e trocar de carro. E aí eu parei e falei, fala, Senhor, o que o Senhor deseja? Aí ele falou assim, eu gostaria que você pegasse o seu carro que você considera usado e doasse. Aí eu falei assim, vamos orar de novo, porque às vezes eu estou aqui em Recife, Deus está pedindo para levar uma lembrancinha para alguém, passar na feirinha, comprar um chaveiro, né? Acho que é isso, está meio misturado. Falei de novo, Senhor, o Senhor fale comigo. E aí ele falou, é isso que você ouviu. Eu quero que você oferte o seu carro usado para o fulano. E aquela semana era o aniversário do fulano. Eu falei, Jesus, eu acho que é a tua voz falando mesmo, e agora? E pede confirmação, e pede reconfirmação, e Deus falando a mesma coisa. Eu poderia falar, não, isso é coisa do meu coração. Coitado, eu sei que o cara precisa de um carro, e eu estou aqui com esse negócio do carro, deve ser coisa da minha cabeça. Mas não era. Era Deus me dando a direção que eu deveria seguir. E cabia a mim, naquele momento, obedecê-lo. Falei, Jesus, é isso mesmo? Falei, é isso mesmo. E graças a Deus, Deus me deu condição de ofertar aquele carro na vida dessa pessoa. E logo em seguida eu consegui comprar o carro que eu tanto queria. Ouvir a voz de Deus é indispensável no processo de aprendizado. Porém, você precisa ser obediente. E agora eu quero falar com você. Aí nessas horas os irmãos já guardam a chave do carro. Falando assim, estou entendendo, pastor, eu sei que você vai falar aí. Calma, nós estamos na Oxygen Church, amém? Está tudo bem. Nós respeitamos a jornada de cada um, esse é um testemunho pessoal. Não quer dizer que Deus vai falar com você da mesma forma. Mas se Ele falar, que você esteja preparado, ok? Eu quero falar com você que está vindo aqui todo final de semana, você que está participando do nosso Gol, você que está vindo no Oxygen One, você que já se interessou por um curso da nossa casa, está fazendo Origem, você que já se batizou, você que já se interessou pelo servir. Percebe que, aos poucos, nas pequenas coisas, Deus está falando com você e você está sendo obediente? Parabéns pela sua decisão, parabéns porque você topou vir à igreja, parabéns porque você já se interessa por aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio, parabéns porque você já quer servir, parabéns pelas suas pequenas decisões, porque quanto mais você é fiel a Deus, mais Ele te confiará grandes coisas. Na vida cristã é uma jornada de aprendizado, de descobertas e de desenvolvimento, e você já está no caminho certo, por isso, continue, viu? Parabéns pelo que você tem feito. Existe um ditado popular que diz assim, quando um discípulo está pronto, o mestre desaparece. Aí você diz, tá aí pastor, você chegou no ponto. É isso que eu sinto dentro de mim. Eu sinto que eu nunca vou estar pronto, por isso que eu não posso ser discípulo. Ah, é? Veja só, sabe o que nos motiva nessa jornada? Eu sei também que eu não estou pronto, eu sei que eu estou muito aquém do que eu deveria ser em Deus, mas eu sei de uma coisa, e sabe o que nos motiva? Uma grande promessa que Jesus deixou para nós. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, olha só. Então, Jesus se aproximou deles, e disse assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Agora só esse final, olha só esse final, que é a chave para você que julga não estar pronto. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não espere estar pronto, porque Jesus promete andar com você do começo até o fim. Ele não vai embora, o Mestre não vai te deixar. Essa é a nossa certeza e a nossa segurança. Você pode caminhar a passos firmes, fazendo tudo que Deus está te ordenando. Ele não vai deixar você no caminho. Ele prometeu que estará conosco todos os dias. Mas você diz, pastor, eu não sei fazer isso. Eu não estou pronto. Eu não consigo fazer aquilo. Eu não tenho esse dom. Eu não nasci para isso. Seja lá o que for que você precise aprender, existe um professor, um mentor particular para você. E ele te ensina de uma forma totalmente diferente. Ele te ensina com o amor de um pai. Não espere acontecer isso com você. Se você ficar esperando estar pronto, a vida passa e você não fez. E quem é esse mentor? Quem é esse companheiro de todas as horas? Eu quero compartilhar com você esse versículo, João 14, 26, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos ensina, ele nos conduz, nos direciona, para seguirmos firmes no caminho de discípulos de Jesus. Nós somos sempre guiados pela voz do Espírito Santo. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 16, no versículo 6 em diante. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem que impediu eles de ir para lá, para a Ásia? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando com eles o tempo todo, falando para eles o que eles deveriam fazer, onde eles deveriam pregar. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo, eles estavam sendo ali guiados pelo Espírito Santo. E você? Por quem você tem sido guiado? Não, pastor, eu tenho um GPS no meu carro, está tudo certo. Nós estamos falando de um destino geográfico, nós estamos falando de um destino espiritual. Quem você tem ouvido para chegar ao seu destino espiritual? Nós temos um GPE, guiados pelo Espírito. Nós precisamos ouvir a voz dele, ouvir os seus conselhos, os seus ensinamentos, para poder chegar aonde ele deseja. Nós precisamos estar sendo conduzidos por ele o tempo todo. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma característica de um discípulo, daquele que quer aprender aos pés de Jesus. Nós reconhecemos a voz do nosso Supremo Pastor e somos conduzidos por ele o tempo todo. Quero ler com vocês João 10, versículo 4. Diz assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqui nesse versículo está falando sobre pastoreio, sobre o pastor e as ovelhas. Para que você possa ter uma ideia do que isso significa, eu quero agora que você assista esse vídeo, esse trecho, para você entender o que é a voz de um pastor. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is how it was. Oh my God. This is amazing.
Fantástico, não é? A voz do pastor chama as ovelhas para perto. E agora eu quero te perguntar o seguinte: que vozes que você tem ouvido no seu dia a dia? Na barulheira do dia a dia, pare, respire e ouça o que Deus está te dizendo. Sabe, eu ouvi uma vez um palestrante falando sobre isso. Ele estava na região do ABC Paulista, ele foi fazer uma palestra ali nas grandes fábricas do ABC, e ele fazia com todos ali os operários ali da fábrica, todos os da diretoria, os funcionários, os pessoal do escritório, o pessoal da fábrica também, os operadores, todos eles estavam ali reunidos num período pela manhã, e ele fez uma proposta de um exercício para eles, o exercício do silêncio. E olha só como é que funcionava esse exercício. Eles falavam para todos fecharem os olhos e ficarem em silêncio por um período de tempo. A surpresa era a seguinte: quando eles voltavam desse exercício, ele perguntava para as pessoas qual era a sensação de ter feito esse exercício. E muitas pessoas disseram assim: cara, para mim foi um negócio assim atormentador, porque eu fiquei muito tempo em silêncio, me deu uma agonia, uma ansiedade, eu não conseguia ficar naquele silêncio. Para outros, a resposta foi assim: não, aquele momento foi um momento de reflexão, de paz, eu consegui realmente refletir sobre algumas coisas da minha vida. E esse exercício do silêncio, ele veio para revelar alguma coisa acerca da nossa personalidade. Os psicanalistas e os psicólogos dizem que as pessoas que não suportam ficar em silêncio, elas não conseguem ficar em silêncio porque, durante um período de silêncio, elas encontram com elas mesmas. E muitas pessoas não se suportam. As pessoas não suportam olhar para si mesmo. Por isso a agonia daquelas pessoas ao ficarem em silêncio. E eles ficaram apenas 2 minutos em silêncio nesse exercício. Olha que coisa impressionante. E eu quero te estimular a fazer esse exercício de silêncio. Mas nós, como os cristãos, nós não devemos ter medo de ficar a sós conosco. Porque nesse período de silêncio você não está sozinho. Nesse momento em que todo o barulho para, toda a rotina se acalma e você está a sós, você está com aquele que te criou. E quando você se encontrar com você, você não vai ter medo de resolver os seus conflitos, porque o conselheiro, o Espírito Santo estará lá com você, te mentoreando e dizendo para você quem você realmente é. Isso vai fazer você sair dessa agonia e dessa barulheira do dia a dia. Pastor Claudinei sempre nos convida a nos perguntarmos com frequência o que Deus está nos dizendo. Às vezes até corto volta dele, eu falo: pastor, ele está vindo ali, ele vai perguntar o que Deus está me falando, pai. Toda hora ele pergunta: o que aí, meu filho, o que Deus está te falando? E é um exercício interessante, por quê? Porque Deus, ele nunca para de falar conosco. Sempre ele está tentando dialogar com a criação, manter o relacionamento, nós é que estamos avessos à voz dele. Então nós precisamos ter essa percepção e essa sensibilidade, para sempre ouvir o que Deus está nos dizendo, porque nós precisamos estar alinhados, no mesmo espírito, no mesmo propósito, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por que nós fazemos esse exercício? Porque nós temos a certeza de que somos todos pastoreados pelo Supremo Pastor Jesus. E se estamos caminhando sobre uma mesma visão, nós precisamos estar alinhados o tempo todo. Você já percebeu que aqui na nossa casa Oxygen nós não nos preocupamos em diversificar os pastores que pregam aqui na nossa casa? Tivemos mensagens durante esse mês, durante essa série, tivemos mensagens incríveis, ministradas por vários pastores e pastoras da casa. Porque nós sabemos que não é sobre nós, e sim sobre aquele que nos convidou a primeira vez para andar com Ele. É sobre Jesus nos mentoreando e nos formando a cada dia. Vejam os 12 discípulos, todos seguiram a Jesus e mesmo após a crucificação, eles continuaram seguindo no caminho. Por quê? Porque o mesmo Espírito guiava todos eles. Apesar de um para um lado, o outro para o outro, eles se espalharam ali por aquelas regiões, mas o Espírito Santo os estava guiando na mesma visão, no mesmo propósito.
Isso nos leva ao terceiro ponto elementar para a aprendizagem aos pés de Jesus, que é compartilhar a sua mensagem. Eu não sei se você reparou, nós deixamos sempre na sua cadeira o envelope da sua generosidade e uns cartões de visita, para você estimular essa veia de compartilhar a mensagem, compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Você pode levar um cartão desse e convidar uma pessoa para estar aqui conosco na próxima semana. Um discípulo de Jesus, genuíno, é um portador de boas notícias. Independente do que aconteça conosco, estamos sempre alegres, sempre esperançosos, sempre entusiasmados, com grande expectativa a respeito do que Deus fará em nossas vidas. Nós acreditamos realmente que a vida é vibrante, empolgante, feliz, e tudo o que nós fazemos é uma forma de adoração a Deus. Vemos em cada encontro uma grande oportunidade de pôr em prática a nossa declaração de fé, confiar no amigo Jesus e compartilhar o amor dele com o mundo. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:38? Olha só: pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, nada, absolutamente nada poderá te separar do amor de Deus. Você já pode compartilhá-lo com o mundo. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso mestre, o nosso mentor, o nosso pastor, aquele que deu a sua vida por nós, e agora nós não vemos outra saída a não ser dar a nossa para Ele. Você tem nas suas mãos uma boa notícia para o mundo. A solução para o sofrimento das pessoas está a um passo seu. Elas estão esperando para receber essa boa notícia através de você, através da sua vida. Leve esse cartão que está na sua cadeira. Pense nesse amigo, nessa amiga. Ai, pastor, não tenho amigo. Cara, você encontra pessoas no supermercado, você encontra pessoas em uma loja de conveniência, quando você vai abastecer o seu carro, em todo momento você está em contato com elas. Faça uma conexão que vai mudar a vida dessas pessoas para sempre. Fala assim: olha, eu preciso te oferecer algo que foi muito importante para mim e vai mudar a sua vida de uma vez por todas. O nome dele é Jesus. Toma o cartão, monta no carro e ó. Eu também sou tímido, eu fui muito tímido por muito tempo, me escondia de tudo e de todos. E você também precisa desenvolver essa habilidade. E o conselheiro, o Espírito Santo, está sempre do seu lado. Ele vai falar com você, ele vai te ensinar a falar como se deve, abordar as pessoas da maneira correta. Você já é uma pregação ambulante do Evangelho de Jesus. Compartilhe o amor dele com o mundo. Essa é a boa notícia que nós carregamos em nós, uma mensagem de esperança para o mundo que está estampada no nosso rosto. Sabe quem te viu triste, está te vendo sorrindo agora? Ele já está esperando um convite seu, ele já quer saber o que aconteceu com você. Sabe, tudo isso reflete nas nossas ações, na nossa conduta, no nosso trabalho, na forma como nós negociamos com as pessoas, na forma como nós vivemos, na forma como nós amamos as pessoas, na forma como nós vemos a vida, e até na forma como nós lidamos com a morte hoje em dia. Tudo mudou nas nossas vidas quando nós encontramos Jesus e estamos aprendendo aos pés dele. Tudo para nós lembra Jesus agora. O seu perfume está impregnado em nós como uma marca da sua salvação. Ele está em mim, não dá mais para separar ele de mim. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, diz assim, ó: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Esse é você, que está passando por aí, onde quer que vai, as pessoas já estão percebendo, que cheiro é esse?
Que presença é essa? Que sorriso é esse? Que abraço foi esse? Essas pessoas estão impregnadas de Jesus, Ele está em nós. Estamos cada vez mais nos tornando parecidos com Cristo. E mesmo assim, nesse processo, nós reconhecemos que somos falhos e erramos. Em nossa imperfeição, nós fazemos o nosso melhor, sem medo de sermos julgados. Afinal, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele, aquele que nos chamou para sermos discípulos. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu vou ministrar aqui na nossa casa Oxygen. Alguns voluntários já pegaram a piada, outros ainda não. A pessoa pergunta assim, pastor, você que vai pregar? Eu falo, tomara que não. Arregado o olho assim, principalmente os nossos voluntários do backstage. Você que não conhece a nossa equipe de backstage, às vezes você nunca viu eles, mas eu quero honrá-los aqui, dizendo que eles fazem o trabalho com muita excelência, para fazer com que essa reunião, ela corra tudo no tempo programado, tudo nessa ordem que você vê, toda essa organização é orquestrada pelo backstage. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Que Deus os abençoe sempre, é uma equipe fantástica. E eles são os primeiros a regalar o olho, né? Tipo assim, se não é o pastor que vai pegar, quem que vai então? Lascou, porque a gente não sabe quem é. Mas na verdade, o que eu quero dizer quando eu faço essa piada, e logo depois que eu faço eu explico, é que sim, sou eu quem vai subir aqui. Mas o meu desejo maior, quando eu subo aqui, é não atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É não atrapalhar o mover do Espírito Santo, que está acontecendo aqui, o Mestre já está aqui, e Ele já está nos mentoreando, nos ensinando todas as coisas, e eu não posso atrapalhar o que Ele veio fazer. É sobre isso, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Ela sim tem o poder de transformar a sua vida. Eu sei quem me chamou, Ele sim é perfeito, maravilhoso, eu apenas estou aos seus pés, como um aprendiz, desejando todos os dias olhar para Ele e me tornar mais parecido com Ele, fazer o que Ele faz e ser como Ele é. Às vezes você está pensando, beleza pastor, isso aí é a sua vocação, o seu chamado, está tudo bem, mas e eu? Quem sou eu para que Ele me escolha como um dos seus aprendizes? Eu vou te contar algo interessante agora sobre a bola de golfe. Vai falar, que viagem, o pastor vai falar de golfe? O que isso tem a ver? Vou te explicar. Essa aqui é uma bola de golfe. E olha só, não sei se você já reparou, mas a bola de golfe ela tem umas cavidades, umas marquinhas, né? Umas marcas nela. Mas as primeiras bolas de golfe, elas não tinham marcas. Os jogadores começavam a jogar, e à medida que eles davam pancadas nessas bolas, as marcas iam surgindo. E observando os jogadores fazerem esse movimento, eles começaram a preferir as bolas marcadas com o tempo, e não as bolas lisas. Eles não queriam mais jogar com bolas novas. Por quê? Porque as bolas marcadas, elas iam mais longe. As bolas que tinham marcas chegavam mais longe. E observando esse fenômeno, os físicos descobriram que se você marca as bolas, a aerodinâmica se torna melhor, e bolas marcadas realmente chegam mais longe por conta disso. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Às vezes você está como as primeiras bolas de golfe, marcado pelas pancadas da vida, marcado pelo abandono, marcado pelas suas limitações, marcado pelo abuso, marcado pela intolerância e pela violência de alguém, marcado pela rejeição, e agora seu coração ele só tem amargura e rancor. E você às vezes pensa, eu não sirvo mais para nada, porque eu estou todo marcado pelas pancadas da vida. Mas o especialista, aquele que está observando o jogo todo, ele percebe que quanto mais marcas você tem, mais longe você pode chegar. E hoje, Ele está te convidando para ser um discípulo dEle, e Ele ignora as suas marcas, Ele ignora o que fizeram com você, Ele ignora tudo isso, e Ele fala assim, eu te quero, porque eu sei que nas minhas mãos, você vai chegar mais longe.
Jesus, ele tem um objetivo. Ele vai usar todas as suas imperfeições como uma ferramenta para te levar cada vez mais longe. O que você está esperando hoje para se tornar um discípulo dele? Se o problema eram as suas marcas, ele já disse que não tem problema nenhum. Você deve estar pensando, mas quais são os pré-requisitos? O que preciso ter para ser um discípulo? Né? Tem gente que fala assim, eu queria muito na sua igreja, mas o que preciso fazer para ir? Só vem. Você só precisa vir. Mas eu não preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo? Primeiro, vem. Venha como está. E no processo, com a mentoria certa, com o conselheiro certo, com o mestre, você vai ser capaz de ser transformado a cada dia. Apenas um coração aberto e verdadeiro e disposição para obedecê-lo. Esses são os pré-requisitos de um aprendiz, de alguém que quer se tornar um discípulo de Jesus. Ele já sabe o que você fez no passado, ele já sabe o que você passou, ele já sabe o que fizeram com você, e mesmo assim, vendo você com todas as suas marcas e imperfeições, ele diz, eu te amo. Eu te chamo para ser um dos meus, porque eu acredito no seu potencial. Eu sei quem eu fiz, e não é o que você pensa de você. Você é muito mais do que isso, meu filho, minha filha.